Tudo bem, Emerson? Boa tarde. Foram 11 jogos, o time conseguiu quebrar essa invencibilidade do Maringá até então na competição, uma das equipes que se manteve no topo da tabela desde o início. Chegando nessas quartas de final, você entende que, de fato, o Londrina iniciou o campeonato agora, por tudo que tem crescido nas últimas rodadas? Boa tarde a todos. Nós passamos um período bem complicado, né? Os primeiros jogos foram difíceis para todos nós. A gente teve muita dificuldade, até mesmo pela quantidade de atletas que estariam num bom nível, até mesmo físico, para jogar. E, ao longo da competição, a equipe foi se ajustando. Fisicamente, a equipe foi incorporando mais. Os meninos compraram a nossa ideia de jogo, a nossa filosofia. E hoje fechamos a primeira fase aí com uma bela vitória. Achei que a equipe foi muito bem na partida. Fizemos o primeiro tempo, para não falar impecável, né, nós perdemos um pênalti, né, mas mesmo após o pênalti, que é um momento que às vezes traz um certo peso para né, a equipe continuou estável emocionalmente, conseguiu criar boas oportunidades ainda de fazer o gol na primeira etapa. E, no segundo tempo, soubemos utilizar a nossa estratégia, que era fazer um jogo de muita transição, e conseguimos mais 2 gols, e premia todo o trabalho, né? Toda a diretoria, os patrocinadores, a comissão técnica, os atletas. Então, tem muita gente aí a se parabenizar por tudo que foi feito numa crescente, né? Dentro da competição. Boa noite, Emerson. Parabéns pela vitória e pela classificação. O Londrina cresceu bastante no campeonato, né? Tem demonstrado isso domingo passado, hoje. Você sem o Lauan pela esquerda, com o Pedro Cacho. Você encaixou um padrão, achou a formação ideal para enfrentar um jogo mais cascudo, como foi contra o Azures, como foi hoje, como será também o Atlético Paranaense? Eu acho que, independente do sistema a ser utilizado dentro da partida, se é um 4-3-3, um 4-2-3-1, um 3-5-2, o que mais importa são os conceitos que os atletas assimilaram, né? O time hoje é um time que tem uma pressão pós-perda interessante, a gente consegue tentar abafar o contra-ataque do adversário com uma certa velocidade, isso tem nos favorecido. Dizer que acertamos a equipe, eu acho que, não sei, acho que ainda tem alguns aspectos para serem melhorados, mas sem dúvida nenhuma a equipe evoluiu, né? Os últimos jogos mostraram isso. A gente fecha a primeira fase da competição com o terceiro melhor ataque, se não me engano, né? 17 gols, eu acho que é uma margem bem expressiva. A gente teve muita dificuldade no começo de fazer gol, e então acho que premia eles, né, por tudo que fizeram. As últimas semanas, essa semana, né, uma semana aberta, que a gente pôde descansar primeiramente e treinar da forma mais correta, vamos dizer assim, para utilizar todo o potencial dos atletas, ela aconteceu e trouxe para nós um ânimo muito grande, um vigor físico para enfrentar uma equipe que até então não tinha perdido, tinha feito grandes partidas, dei os parabéns ao treinador ao final da partida. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a gente vê uma evolução muito grande na equipe, mas sabemos que muita coisa ainda precisa ser feita para que a gente entre agora numa fase de mata-mata contra uma equipe do padrão do Atlético Paranaense, uma equipe de primeira divisão da Série A do Brasileiro, com um jogo de erro mínimo possível e acertos, como vem acontecendo com a nossa equipe. Emerson, boa noite. O Londrina conseguiu hoje a terceira vitória nos últimos 6 jogos, mostrando a evolução do time. Alcançado esse primeiro objetivo, que era a classificação, qual foi o momento mais difícil que você, enfim, que o time enfrentou nessa fase de classificação? E o que é que você considera que foi tão importante para que o time conseguisse evoluir, conseguisse crescer e conseguisse chegar nesse momento de carimbar a classificação para a próxima fase? Eu acho que um momento assim, teve várias situações, mas um momento bem marcante para nós, assim, eu acredito que foi o jogo do Cascavel, né, que a gente fez um bom jogo, principalmente o primeiro tempo.
A gente estava com a vitória, a primeira, né, vitória praticamente encaminhada, e ela escapou, né, no finalzinho do jogo, eles conseguiram empatar. Trouxe para a gente, assim, no primeiro momento, um certo desânimo, mas tanto a comissão técnica, a direção, principalmente, teve a frieza, né, de muitos dirigentes, que muitas vezes não acontece com o dirigente, que é uma perda de paciência e uma perda do controle, e, de repente, acaba numa demissão da comissão técnica. A diretoria foi firme e nos deu total suporte e entendeu que aquele jogo mostrou qualidades da equipe. Eu acho que, a partir daí, a gente vinha jogando bem. Conseguimos uma primeira vitória logo depois contra o PSTC. E acho que tudo que foi feito nesses últimos jogos traz para a gente ânimo, motivação. O vestiário está, assim, muito alegre, os jogadores estão muito entusiasmados com a vitória de hoje, uma vitória muito difícil, mas eu acho que é um marco para que a gente siga bem, né? Logo depois que terminar essa competição, nós temos uma Série C de um grau de dificuldade muito elevado, e a expectativa nossa é manter a equipe em evolução. A gente sabe que algumas coisas ainda precisam ser executadas, dentro e fora de campo, e a gente agora ganha prazo, ganha tempo para que a gente consiga pensar melhor e, com mais critério, tomar as melhores decisões. Boa tarde, Emerson. Parabéns por a vitória e pela classificação. E o quão é importante 2 jogos no Estádio do Café, o público comparecendo e 2 vitórias aí para dar uma sequência boa, um psicológico melhor para o Londrina a partir dessa próxima fase, num duelo complicado contra o Atlético Paranaense. Você tocou num ponto aí fundamental. O torcedor está bonito de ver dali de dentro para fora, ver as arquibancadas azul e branco. Estava bonito de ver o nosso torcedor presente, voltando ao estádio, ganhando gosto por torcer pelo Londrina. A gente começou meio desacreditado, mas fazia parte do processo. A gente sentia que o torcedor estava triste com a situação que o clube enfrentava, a queda para a Série C do Brasileiro. Mas que bom que ele esteve presente hoje, ele nos ajudou bastante, ele o tempo inteiro motivou principalmente os atletas a jogar em alto nível, como eles jogaram hoje. O momento da perda de pênalti, normalmente, é um momento, como eu falei anteriormente, que traz um certo peso para os atletas, um desgaste emocional, mas a torcida continuou apoiando, viu que fizemos um bom jogo. Então, eu acho que essa vitória tem muito a ver com essa relação próxima que hoje nós conquistamos com o nosso torcedor. Boa noite, parabéns aí, boa tarde, parabéns pela partida. Eu queria que você falasse em relação a essa situação envolvendo o Londrina nessa última rodada, né? Tinha no ápice do Londrina de classificar ou não classificar. Tinha aquela expectativa, mas o time se classificou com a outra cara. Daquele jogo contra o PSTC para cá, o Londrina demonstrou, né, uma outra cara. Eu queria que você falasse sobre esta cara nova e o que esperar desse Londrina contra o Atlético Paranaense. É isso que a gente está vendo hoje? Nós vamos ver daqui a pouco, no próximo domingo? Sem dúvida. Eu acho que tudo que o torcedor vai ver, que vocês vão ver, é um Londrina competitivo, um Londrina que busca a vitória. Sabemos, né, da dificuldade que é enfrentar uma equipe do porte do Atlético Paranaense, uma equipe que veio aqui com uma equipe mesclada e mesmo assim nos venceu. Sabemos que são jogadores de altíssima qualidade, uma equipe muito bem treinada, mas mata-mata é uma outra competição, né? Então a gente tem um respeito muito grande pelo Atlético Paranaense, mas nós vamos buscar fazer 2 bons jogos, buscar valorizar esse feito de estar numa fase final da competição, por tudo que a gente passou. Eu não tenho dúvida nenhuma que a equipe vai entrar com muita disposição, com muito ânimo, para conseguir fazer 2 grandes partidas contra o Atlético Paranaense. Boa tarde, Ávila. O Londrina claramente evoluiu ao longo da competição, mas ainda é possível ver alguns erros, principalmente defensivos. Agora o Londrina tem ainda o período de treinos até o primeiro jogo das quartas. O que a equipe precisa evoluir para que possa passar do Atlético Paranaense? Olha, eu vou falar para você o seguinte, eu acho que até defensivamente houveram evoluções na equipe, né? Os zagueiros foram bem hoje, fizeram um bom jogo, todos 2, Luiz e Davi, num desgaste grande, né, de marcar uma equipe que era intensa,
uma equipe que fez uma das melhores campanhas dentro da primeira fase do campeonato. Eles foram bem, juntamente com os nossos laterais, fizeram um bom jogo. Tomamos um gol ali no final, mas não foi por relaxamento. Vamos analisar o lance depois com calma, mas, sem dúvida nenhuma, até mesmo defensivamente, eu acho que a equipe vem mostrando um pouco melhor a cara que nós precisamos para enfrentar uma equipe onde um pequeno erro pode nos custar caro aí uma sequência na competição. Mais uma semana aberta, mais um tempo para a gente descansar primeiramente e montar, elaborar bem dentro do nosso planejamento, bons treinos, para que a gente chegue bem para esse confronto com o Atlético Paranaense. Boa noite, professor. No começo da competição, o senhor dizia que ficava até meio sem jeito de pedir paciência para os torcedores, né, para o time se desenvolver, ganhar ritmo. Hoje foi o maior público do Café desde 2019. O que o senhor tem para dizer para esses torcedores voltarem na semana que vem para impulsionar o time contra o Atlético? Eu estou muito feliz com essa situação de ver o torcedor, como eu falei, olhar para trás ali e ver a arquibancada vibrando, né? Todo mundo de azul e branco ali. Então, foi uma festa bonita. Eu acho que eles são muito merecedores dessa vitória. Talvez sejam os maiores merecedores, porque realmente passaram uma situação bem difícil no ano passado e no começo do ano eu procurei ter um cuidado muito grande com isso, porque você ficar jogando mal às vezes, ou até bem e não ganhando, e ficar pedindo para o torcedor ter paciência, ter calma, é complicado. A gente sabe que não é fácil vir ao estádio, um calor absurdo que fez hoje, aquela torcida que fica do lado de lá, né, sofreu com o sol ali constante. Então, assim, eu só tenho elogios a fazer para o nosso torcedor, e que bom que quebramos uma marca aí desde 2019, e a expectativa nossa é que para o próximo jogo a gente consiga, mais uma vez, bater essa meta aí, esse público que foi muito gratificante no jogo de hoje.